Então, não é um evangelho segundo Mateus, que era um evangelho para judeus. Por isso tem uma genealogia judaica e com uma série de citações do Velho Testamento, porque tinha finalidade de alcançar a mente judaica com o messiado de Jesus, evangelizando os judeus. Não é como o evangelho de Lucas, que é um evangelho do Filho do Homem para a humanidade, que começa lá em Adão e vem fazendo viagens, menciona mais os pagãos do que qualquer outro evangelho, mostrando a relação de Cristo com figuras de fora do judaísmo e outras coisas mais. Ou o evangelho de Marcos, que é um evangelho pequenininho, que foi o primeiro a ser escrito. As tradições dizem que foi escrito com base nas memórias de Pedro. E aí Mateus pegou o original de Marcos e acrescentou o Sermão do Monte, coisas que ele viu, assistiu. O Pedro era muito pragmático, Marcos também. Era um evangelho para consumo rápido. Mateus alongou, colocou os oráculos do Senhor assim chamados e também os textos do Velho Testamento para se cumprir o que disse o profeta Isaías, Jeremias, isso e aquilo. Está lá para fazer a conexão para a mente judaica. O Evangelho de João já foi escrito lá na Turquia, na região de Éfeso, de Mileto. E João já era o mais idoso, tanto é que ele nem escreveu uma narrativa. Ele pegou 7 milagres de Jesus e pregou uma mensagem. O Evangelho de João é uma mensagem baseada em 7 milagres, aos quais, após narrar os milagres, ele faz aplicativos da mensagem de Jesus. Então, o milagre de Caná da Galileia, água em vinho, as talhas da religião que foram enchidas com o vinho do prazer conjugal, mostrando que o reino de Deus não era tristeza religiosa, era como bodas. Foi a expressão que Jesus mais usou para designar a presença dele, as bodas. João Batista disse: eu sou o amigo do noivo, eu estou aqui só para a alegria da festa. Jesus tem parábolas que ele fala do convite para a festa e para a boda do noivo, do filho do dono do reino. Uma quantidade enorme de histórias assim. Aí você tem outras manifestações de milagre, ou, por exemplo, com a mulher samaritana, não tem um milagre ali no processo, mas tem o pretexto metafórico da água do poço e a conversa da água da vida. No capítulo 5, é o paralítico que é curado. E aí, a partir dali, daquele paralítico que é curado, você vê Jesus fazendo o aplicativo disso àquele lugar que era um lugar de cura, mas que só reunia e condicionava doentes e enfermos, que era Betesda. Ficavam dizendo que Deus só curava uma vez no ano. E Jesus vai lá, quebra o protocolo, quebra a agenda, suspende o anjo, acaba com a história e diz que a gente é curado quando a gente quer ser curado. Tu queres ser curado? E dali em diante vem toda a evolução de uma mensagem sobre a escolha pela vida. Aí você vê no capítulo 6 de João a multiplicação dos pães, e o que vem depois dali é eu sou o pão da vida, vai sendo introduzido. Você vê toda a história de Jesus como o pão que alimenta o espírito e a vida humana. Aí você chega, por exemplo, no capítulo 9, tem o episódio do cego de nascença no templo. Qual é a conversa que vem? O aplicativo é eu sou a luz do mundo. Ele vem aplicando isso tudo àquele ambiente. Aí você tem, por exemplo, eu esqueci de falar na cura do servo,
do oficial do rei, que é a soberania de Jesus sobre o espaço-tempo. O cara estava longe. E aí o homem disse, manda uma palavra. E Jesus disse, podes ir, teu filho já está vivo. Quando o cara foi chegando, era um dia de caminhada, foi chegando em casa, os servos vieram de longe e disseram, olha, ontem teu filho ficou subitamente curado. Aí ele perguntou, que horas? Aí eles disseram, por volta de 1 da tarde. Aí ele viu que tinha sido exatamente a hora em que Jesus disse, volta para casa, porque o teu filho já está curado. Tinha sido tirado da morte por uma palavra falada, assim, quanticamente, atingiu o menino lá onde ele estava, levantou na mesma hora. Então, são 7 episódios, alguns milagrosos, outros impressionantes, que João usa para fazer aplicativos da mensagem. E no final ele diz isso. Jesus fez muitas outras coisas, ele diz. Se todas elas fossem escritas, num tempo em que para você fazer um livrinho pequenininho, você usava uma quantidade brutal de pergaminho, de manuscritos, não tinha impressão. Você vê, a primeira impressão de uma Bíblia, que é a de Gutenberg, nos dias de Lutero, era um calhamaço, meu irmão, que só um homem forte podia carregar, ou 2, ou 3, porque era enorme, imenso. Não era portátil. Não dava para levar. Isso já no século XVI, imagina no século I. Então, aquele pessoal todo vivia de memória, de histórias e de contos orais, como eu também já expliquei dezenas de vezes.